Será que funcionou? Oi, gente, boa noite. Coisa boa ter vocês por aqui hoje de novo. Tem um minuto para ouvir falar da palavra de Clarissa Pinkola Estés, de ouvir as maravilhas que um conto pode fazer na psique da vida de uma mulher? Se tiver, vem comigo que hoje à noite vai ser espetacular. Coisa boa estar aqui com as amigas, coisa boa ter gente bem legal comigo, gente que me apoia, gente que me ajuda a estruturar essas loucuras todas e me incentiva a falar com vocês. Enfim, estamos aqui reunidas para falar do conto Pele de Foca, Pele de Alma. Eu espero que vocês tenham recebido o conto na minha voz, que não é tão bonita assim, mas que foi contado com muito carinho, que é um conto onde essa história fala pra gente de onde realmente viemos, do que somos feitas e de como todas nós precisamos com regularidade usar os nossos instintos e descobrir a volta ao lar, né? E dentro desse conto, que é o conto Pele de Foca, Pele de Alma, que é uma historinha, eu vou resumir daquele jeito bem maleporcamente, porque eu acho que realmente vale a pena cada uma de nós ler um pouquinho esse conto. É um conto de uma mulher e um homem, sempre tem, onde essas mulheres focas, se despiam das peles, viravam mulheres e estavam dançando numa ilha. Esse pescador, que até então não conhecia e estava perdido e já tinha sulcos no seu rosto de tanto chorar, no barco escutou o canto e o seu barco foi chegando ao porto e as mulheres dançando graciosamente. Ele foi escutando o canto e foi se encantando, e as lágrimas que já eram frequentes no seu rosto, já marcado, caíam, até que ele se deu conta que de repente já estava na ilha e encontrou uma pele de foca no chão. Ele pegou aquela pele de foca e se escondeu. E nisso o tempo foi passando e cada uma daquelas focas que estavam dançando foram vestindo as suas peles e voltando para o mar, menos aquela cuja pele o pescador tinha ficado. Tá todo mundo ouvindo ou tá travando? Alguém me dá um sinalzinho? Então assim, ele vai, pega a pele de foca, a outra moça pede para ele de volta, a foca fala: por favor, devolve a minha pele. E ele diz: não, case-se comigo, eu sou um homem muito solitário, por favor. E ela diz para ele: nós não podemos ficar juntos porque somos de natureza diferente. E nesse de natureza diferente ele pede para ela de novo: por favor, eu sou muito sozinha, e segura a pele dela. E nisso ela, relutante, faz um contrato com ele. Este contrato, ela diz: eu ficarei com você por 7 invernos. Depois do 7º inverno, eu decidirei o que farei, se eu fico ou vou embora. E nós falaremos disso lá na frente. Eles tiveram um filho e o inverno foi passando, passou. No 8º inverno, ela virou para ele e disse: você escondeu a minha pele de foca há 7 longos anos. Por favor, devolva-me. O marido diz: não, você vai embora. Ela diz: eu não sei o que eu farei até que você me devolva e eu decida. Nisso, ela já não enxerga mais direito, já não anda mais direito e sua pele está muito ressecada. Nisso, as discussões dentro de casa aumentam e a criança vai ficando cada vez mais espantada, até que ela escuta uma voz. Um dia, dormindo, escuta o vociferar da mãe como uma voz como prata e a do pai como um urso. Ele deita e chora, essa criança chora muito, até que ela escuta um chamado lá do mar: Ouruki.
E essa voz continua chamando essa criança, até que ela sai correndo e vai buscar. Quando ela sai correndo, ela descobre a pele da mãe e sente o cheiro, e aquele cheiro entra nela como se a mãe estivesse atravessando, e ela descobre que a mãe está ali nela também. E aí ela volta para casa e cheira a pele de novo e percebe a presença da mãe e fica com medo dela ir embora. E nisso ela chega em casa e dá a pele para a mãe. A mãe veste a pele, a criança chora um pouco ainda, pede para a mãe não ir e ela leva ele para o fundo do mar, que é de onde ela vem. Lá passam-se alguns dias, algumas noites, a mulher se refaz, exatamente 7 dias, a mulher se refaz e vai devolver o menino ao pai, à terra, onde ele tem essa natureza dual. Ali colocam o Uruk sob o luar, né? E ela diz para ele: eu sempre estarei com você. Basta você pegar os objetos que eu já toquei, basta você pegar as minhas farinhas de fogo, minha ulu, minha faca, e eu estarei sempre que você precisar. A velha foca e a foca-mãe beijam o menino e voltam para o mar. Com o passar do tempo, essa criança se torna um belo contador de histórias, né? Através das névoas das manhãs, ele ainda é visto com seu caiaque atracado no mar, conversando com uma foca cujo nenhum pescador nunca conseguiu caçar. E é esse o conto, mais ou menos, cheio de adaptações livres, né? E dentro desse conto tem uma parte fantástica. Eu vou começar pela parte mais interessante, né? A pele. A pele é uma das coisas mais importantes. Ela possibilita aos animais, né, que eles conquistem, né? É a pele que permite que a gente se separe do mundo externo. Ela mantém a nossa constituição química, né, a nossa biologia interna. É a pele que nos protege das agressões do clima. É a pele que filtra a gente e o mundo. E é onde tem bilhões de terminações nervosas que permite que a gente sinta a temperatura, né, o toque, as texturas das coisas. Sem a pele, nós morreríamos em minutos. Então, assim, dentro desta... Lourdes, não é um ponto triste. Dentro dessa chamada da pele, né? O que minha pele vem falar para mim, né? Qual é a história das minhas rugas? Qual é a história do meu corpo? Quem tocou nesse lugar? Quem me toca? Quem eu deixo tocar? A pele, ela vem falar de quanto eu estou disponível a sentir tudo aquilo que eu sinto, a minha essência, né? E este conto, ele vem falar também desse retorno para casa. E casa, aqui neste momento, se refere ao lugar de onde viemos, né? O material de que somos feitos, a melhor forma que funcionamos. A volta para casa simboliza um retorno para nós mesmos, para a nossa essência. E é sobre isso que nós iremos conversar hoje e provavelmente amanhã. Por quê, gente? Porque dentro do meu estudo eu percebi que não tem condições de falar só de um dia de pele de foca, pele de alma. Então provavelmente amanhã a gente vai se ver demais. Sim, por que fala do sentir, né, Lourdes? Porque muitas vezes dentro desta pele que me roubam, eles roubam o sentir. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela é responsável, ela tem milhões de terminações nervosas. Ela recobre todo o nosso corpo e vem falar justamente deste sentir. E aí a gente vai falar pele de foca, pele de alma, né? A alma, assim como a foca, é afetuosa por natureza, é rápida ao reagir, é rápida ao recuar e rápida ao retaliar. A alma, diferente do espírito e diferente do ego, não foge quando percebe algo de novo, de incomum ou difícil, né? Então, esse é um conto também, gente, de iniciação. Por que é um conto de iniciação, né? Muitas vezes a gente vai buscar várias iniciações para que a gente esteja mais em contato conosco, mais profundamente, né? Só que muitas vezes as nossas iniciações não são completas.
a gente fica com aquela iniciação parada no meio do caminho, esperando uma irmã mais velha ou a própria mãe vir terminar essa iniciação. Neste caso, e como eu conheço muitas mulheres, essa iniciação é feita por si, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu faço é: onde eu, distraída, me perdi? Onde eu me perdi? Né? Essa questão da perda do sentido da alma como iniciação. Lá estava lá a foca dançando, distraída, no seu tipo mais selvagem, o mais selvagem possível, e vem alguém e pega a pele dela. Isso significa que as distrações das nossas vidas fazem com que nós nos afastemos da nossa essência, da nossa casa, da nossa alma. É um despertar de si, né? Casando com o outro também. Eu conheço muitas pessoas que casaram sem se dar conta, que se perguntam de vez em quando assim: eu casei? Não sei nem como eu casei. Olha a Mari aí! Nem sei como eu casei. Então, dentro desse ponto, é legal a gente olhar e se perguntar: como eu me perdi, né? E aí tem a coisa muito interessante, né? A alma sabe, a nossa alma sempre sabe. É um ponto muito interessante. Então, assim, a alma, ela dá luz ao espírito. E para isso, a alma certifica-se de que o corpo que irá habitar o espírito esteja progredindo. E o que afasta o espírito do corpo, gente? Violência física, violência psíquica. Então, assim, quando você pensa no seguinte, né? Bater numa criança. Por que não bater numa criança? Porque quando a gente usa de violência com uma criança, a gente afasta o espírito dela. E isso faz com que essa volta ao lar, essa recuperação dessas peles, demore cada vez mais e mais tempo. E tem um outro ponto que a autora fala bastante, que são os nossos cíclicos. Os nossos ciclos, desculpa. Né? O que é esse ciclo que a gente precisa? Né? Esses ciclos, vem falar desses pontos de repouso para refazimento. Né? Ela vai e passa um tempo no mar, passa 7 anos com este homem. Estes ciclos que a gente se submete e que de vez em quando vem alguma coisa, uma porrada, um acontecimento para nos fazer acordar e poder desenvolver e abrir espaço para essa alma dar luz ao espírito. Então, assim, e o que vem fazer esse espírito nessa terra, né? O que é esse espírito? Esse espírito vem recolher notícias sobre os costumes do mundo para levar a alma. Então, o espírito é o veículo que a gente vai usar para o aprendizado. Né? Então, assim, essa questão da alma, do espírito, ela precisa de uma iniciação. Tá muito ruim, Fabiola? Você tá conseguindo me ouvir? Desculpa, gente, só ver aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Porque às vezes trava um pouquinho, a internet em Manaus não tá muito legal. Então, assim, essa questão, né, do resgate do tesouro, desse resgate da gente mesmo, né, dessa perda do sentido da alma como iniciação. O que isso quer dizer, né? Por que é importante? Porque quando a gente faz esse resgate, é tipo quando a gente abre mão de... Quando a gente faz esse resgate, ele vem para fortalecer, né? Ele vem para esclarecer, preencher e desenvolver a natureza dual, tá? Mais na frente nós vamos falar um pouquinho por que é que cada um faz disso, né? Por quê? Vamos lá. Quando a gente vai buscar essa pele de alma, né? Quando a gente vai buscar essa pele de alma, a gente mergulha, a gente faz um mergulho interno bem profundo. Se esse mergulho for superficial, onde a gente só vê os nossos defeitos, ou a nossa iniciadora só coloca pra gente os nossos defeitos, as nossas fraquezas, esse mergulho ele não fica na profundidade. Ele faz o quê? Ele fica na superficialidade. Essa iniciação não é completa porque ela não traz a força que a mulher tem.
E dentro desse ponto é importante que a gente possa cumprir essa jornada, a gente possa estar dentro dessa jornada, buscando cada vez mais, né? Então, assim, essa forma, essa descoberta para reabastecer nós mesmos, né, vem com 4 plus, né? Fortalece a nossa determinação de lutar pelo resgate, né? O que é essa lutar pelo resgate? É a gente saber que tem algo que não está, algo de errado não está certo, né? Essa história de, o que é? Eu sinto o cheiro que algo não está bom, mas eu ignoro. E quando eu ignoro, eu perco a minha força, minha iniciação não é completa, né? E aí o que acontece? Vem o esclarecimento quando eu começo a fazer esses mergulhos mais profundos. O que são esses esclarecimentos, né? Ele vem dizer pra gente o que é importante pra gente. Não o que é importante com os outros, não o que é importante para o meu marido, não o que é importante para a minha família, o que é importante para mim. Então vem esse esclarecimento. E depois vem a necessidade de ter um plano para nos libertarmos. Então nesse ponto é bem interessante porque leva de ponto para o ponto passado, né? Nesse ponto vem um outro ponto. Então assim, qual é meu plano para sair de onde estou? Quantos invernos eu vou passar aqui presa, servindo alguém que me roubou, né? Então assim, nesse ponto vem esse preenchimento com a necessidade de ter um esclarecimento, tá? Um plano, uma estratégia, né? Pôr em prática os conhecimentos recém-adquiridos, né? Então isso é bem interessante, né? E finalmente ele traz a nossa natureza medial, aquela parte selvagem e sagaz de nós mesmos que permeia o mundo da alma e o mundo dos humanos. É aquela parte que faz a ligação entre o eu mais precioso e trago esse eu para o mundo. Essa é a nossa natureza dual, vai mediar esses dois terrenos completamente diferentes, né? Então assim, é bem interessante buscar quem vai fazer as nossas iniciações. E aí vem a grande pergunta, né? A grande pergunta é que é disso. Faltando orientação, onde é que eu fui iniciada? Ou, se eu fui iniciada e faltou orientação, o meu mergulho nas minhas profundezas foi revelado? Ele tirou de lá o máximo que tinha? E lembrando, gente, não tem certo e nem errado. A gente consegue fazer aquilo que consegue. Então, assim, onde é que eu fui iniciada e eu não aprofundei? Eu quis aprofundar, né? Então é isso, é uma das coisas para a gente pensar, né? E é uma outra coisa, essa iniciação, ela acontece com todo mundo, não tem uma escolha. Vai chegar num determinado momento onde você será iniciado a buscar quem você é. Se essa iniciação não é feita na sua vida, em algum momento, enquanto jovem, ela será feita quando você estiver mais velho, quando você estiver mais velha, mas essa iniciação vai acontecer. Por quê? Porque é a grande oportunidade. As paixões, as distrações, a ruptura, as interrupções nas áreas da arte, do amor, da esperança, na crença da bondade. É a nossa noite escura da alma, tá? Então, assim, é muito interessante a gente olhar por esse ponto também. Os nossos esforços, né? Ser iniciada, Lourdes, segundo a nossa autora, é uma coisa bem interessante, porque ela vem colocar aqui, só responder a Lourdes, gente, só pegar aqui a minha cola, porque não tem como fazer um negócio desse sem cola, né? A iniciação vem do latim initiare, que significa começar, apresentar, instruir. Uma inicianda é aquela que está começando um novo caminho, que se dispõe a aprender e seguir, né? E uma iniciadora é aquela que se dedica ao profundo trabalho de transmitir o que sabe acerca do caminho, que se dedica e mostra o modo de agir para a inicianda, né? Para que ela supere os desafios e cumpra o seu destino. Então, assim, eu não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso dentro das anotações, né? Sabe, quando a gente foge do aprofundamento, a gente adia o nosso crescimento.
Nós sempre estamos preparadas. Por isso que é importante vir a irmã mais velha, né? Chamar a criança divina. É lá que a gente traz o nosso poder, né? Nem sempre é o travessiamo, tá? Ela chama a gente para a volta, tá na hora de voltar, você está perdida, quem é você? Daí eu faço algumas perguntas, né? Quem é você sem o seu casamento? Quem é você sem o seu trabalho? Quem é você sem a sua família? Tirando o que você aprende com papai e com mamãe, de sobre certo e errado até os 20 e poucos anos, o que sobra? Né? Então, assim, nesse ponto é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, da importância das iniciadoras, da importância de ser inicianda, né? E principalmente confiar na iniciadora. O faro dela é um pouquinho melhor que o seu. Nem sempre por tempo de caminhada, mas às vezes por tempo de resgate de alma e dos buracos delas, né? Geralmente, Camila, a gente não aceita olhar para o que somos porque a gente não é aquilo que vê. Geralmente, quando a gente vê o que somos, que é bem maior do que está se apresentando, a gente se assusta. Então, às vezes é muito melhor eu olhar só pelo olhar dos outros e não me olhar, né? Então, assim, sobre os iniciadores, né? Dentro dos iniciadores, o que acontece numa iniciação? Fortalecimento dos dons da mulher, o apoio, os descansos. E vem uma palavra que eu tenho nos últimos 3 anos, usado bastante: fraternidade. Dentro dos iniciadores, a fraternidade é uma palavra amor. Ela existe, ela tem força, ela tem uma função. Então, não é a questão da sororidade, ela vem a questão da fraternidade. Somos irmãos, né? Então, assim, muitas vezes as iniciações são matrilineares, né? Matrilineares e são interrompidas. Nossas mães passaram por muitas coisas a ponto de não conseguirem lembrar pra gente deste retorno, da importância de um descanso, né? Então, assim, é uma coisa interessante a gente olhar isso, né? Para as nossas iniciadoras, sempre com gratidão, né? Aline, a gente identifica uma pessoa que nos ensina. Nem sempre ela vai nos ensinar tudo. Ela vai ensinar o que faz, o que sabe com maestria. Eu gosto de olhar para as iniciadoras com as quais eu tenho parte. Eu tenho 2 grandes iniciadoras, né? Não, eu tenho mais, eu acho que eu tenho umas 10 iniciadoras, cada uma na sua área. São pessoas que não têm medo de passar o que sabem. São pessoas que incentivam, que elas olham, elas têm geralmente um olhar de lince e dizem assim: você é boa nisso, por que você não faz isso? Olha para isso, faz aquilo ali. Então, assim, neste ponto, uma iniciadora, ela vai fazer você olhar para as maiores partes e para as melhores partes também. Ela vai te falar: olha para tua sombra e olha para tua luz, né? Então, assim, iniciar é começar a aprender a se amar. Eu espero que eu tenha te respondido, Aline. Então, assim, com essa questão da fraternidade, é importante a gente não confundir com maternidade. Uma iniciadora, ela está ali para te ensinar, para passar o que ela sabe, não para suprir a falta de uma figura materna ou uma figura paterna, se for o iniciador. Então é importante a gente saber das projeções, tá? Não confundir as iniciadoras com projeções, com mãe, com pai, né? É possível sim, a Coisinha tá perguntando assim: eu acho que eu sou iniciadora, mas é possível também ser iniciadora e cagona? Sim, é possível. Por quê? Em algum lugar alguém roubou minha pele e até hoje eu não fui buscar para voltar ao meu selvagem e colocar isso em jogo. Não tem problema nenhum colocar isso em jogo, né? Então, assim... E ó, é importante, falando dessa questão de ser cagona, de não conseguir admitir, né, o poder. Tem uma pergunta que é muito interessante: qual é o custo do que eu vivo hoje? Qual é o custo do que eu vivo hoje? Com o que eu paguei? Foi com a minha pele? Com o que eu paguei? Qual é o custo do que eu vivo hoje, né? Então, assim, e outra, existem pessoas que, de alguma maneira, estão tão perdidas
perdidas dentro desse processo, tão perdido dentro de... Não, Vilma, às vezes as iniciadoras estão dentro também, eu vou falar sobre isso já já. Às vezes a gente está tão perdida, tão desconectada, tão no automático, que a nossa pele não é roubada nenhuma nem duas vezes, não. Ela é roubada várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Por quê? Porque cada vez que eu passo por isso, eu sofro uma iniciação, não do jeito que deveria ser, mas do jeito que eu preciso para despertar, né? Então, assim, pele sempre valeu ouro, é isso mesmo, né? Então, assim, dentro desses roubos cíclicos, né, é importante que a gente entenda que existe aí o desenvolvimento do conhecimento e o resultado é fato de estar desatenta para reencontrar nosso acesso ao poder. E aí, eu reconheço meu valor? Como é que é? Reconheço meu valor? Eu sei quanto é que eu tô, quanto minha pele tá valendo no mercado, Vilma? Né? Então, assim, nesse ponto, eu sei quais são as minhas utilidades. Se eu não sei quais são as minhas utilidades, só um pouquinho, gente, que eu preciso só mexer aqui que vai acabar a bateria do meu telefone. Um minuto, por favor. Ai, gente, desculpem. Agora foi. Desculpem, né? Então, assim, nada pessoal ou pessoal demais. Não, Camila, olha só. Lembra só, a gente vai usar a natureza medial, de mediadora. Eu posso ser uma amiga, posso ser uma boa iniciadora, né? Mas não uma mãe. Eu sou uma iniciadora, eu sei qual é o meu papel. Aí vem essa pergunta, né? Eu sei quais são minhas utilidades? Eu reconheço o meu valor? Né? Então, assim, nesse ponto é interessante. E aí, Karina, olha só, muitas vezes a gente fica perdida. Por que a gente fica perdida? Porque a gente não entende os nossos ciclos. A gente não tem esse hábito de voltar ao lar. Não tem este hábito de voltar ao lar. A gente não consegue se dar pequenos descansos. É tudo demais, é tudo muito rápido, é tudo muito no automático. E aí eu não descanso, eu não volto para a minha essência, eu não volto para a minha criatividade, né? Então, assim, é legal a gente olhar para isso também, para o tempo. E aí, onde é que você está perdendo teu tempo que você não consegue entrar em contato com o seu eu mais profundo? Já parou para pensar nisso? Né? Quando você pensa, né, qual é o custo do que eu estou vivendo hoje? Né? Custo de tempo, custo de energia, custo de observação, de atenção, indecisão, sugestão, instruções, treino. Onde é que eu tô nessa história toda? Onde é que eu tô perdendo tempo? Onde é que eu estou investindo tempo e onde é que eu estou me reabastecendo? Nós não somos ensinadas a voltar ao lar, né? Então, assim, onde é que eu me reabasteço? Vocês já pararam para pensar onde é que eu me reabasteço? Se você não tem a resposta para isso, algo de certo não está certo, né? Aí vem o quê? As más decisões. O que são as más decisões, né? Pensa assim. Toda vez que eu estou diante de um estímulo, a minha pele reage. A minha pele tem vários pelinhos que vêm me dizer se o que eu estou vivendo, ouvindo, sentindo encaixa, desce, se cabe como uma pele. Mas nós fomos aprendendo ao quê? A deixar essa comunicação longe. Quem nunca sentiu aquele arrepio na pele quando ia dar merda? Ou aquele arrepio na pele quando ia dar bom demais? Então, assim, só que de alguma forma nós nos distanciamos dessa parte. Nós não queremos escutar os nossos sinais. Nós queremos o quê? Cuidar da nossa vida prática e material. Através de quem? O ego. O ego é o responsável por cuidar da nossa vida prática e material, né? Ele é
extremamente necessário para a nossa saúde, para a saúde da psique. Intuição, Raízes de Isa, para a nossa psique. Embora muitas vezes as pessoas se refiram ao ego como um elemento negativo, ele não é um elemento negativo. Ele só é um elemento negativo quando ele extrapola os limites da sua função e se torna prejudicial para a minha personalidade. Aí tem uma perguntinha, né? E eu volto a bater nela. Eu vou fazer essa pergunta várias vezes, tá, gente? O que eu estou fazendo da minha vida hoje? O que eu estou fazendo da minha vida hoje? Na intuição não engana não, viu, Karina? O que engana é o ego. Quando eu coloco o ego junto com a intuição, ela engana. Se preocupe não, que daqui a pouco vai ter um mega de uma jornada de intuição online. Vocês já vão se preparando, que nós vamos passar 4, 5 encontros falando só de intuição de um jeito bem diferenciado. Então, assim, nessa questão o que eu estou fazendo na minha vida? Qual é o custo disso? Né? E o ego, gente, o ego é aquele responsável por não aprofundar na vida. O ego não admite os mistérios, tá? O que seria essa admissão dos mistérios? O ego, gente, ele simplesmente tem uma função. A função dele é cuidar do material. Ele não deixa a gente aprofundar nos mistérios. Ele não admite a existência de mistérios. Então, assim, olhar, pode pagar, tô aceitando cerveja. Ele não aceita essa questão dos mistérios. Ele não quer saber. Ele não quer, ele não tem a menor ideia, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Não é a mesma do Freud, tá? Eu acho que eu falei aqui um pouquinho. A perspectiva da autora do ego, segundo o meu entendimento, tá, Larissa? Que ele é o responsável por cuidar da nossa vida prática e material. Ele, no caso do conto, seria o homem solitário, tá? Ele é o ego, o homem solitário é o ego. Então, assim, ela vem falar também que a gente perde um pouco da nossa pele de alma quando a gente fica muito envolvida com esse ego, quando a gente se torna exigente demais, perfeccionista. Tem alguma perfeccionista aí? Levanta a mão. O ego quer explicação pra tudo, viu, Vilma? Quem é perfeccionista? Ó, ninguém, que coisa boa, né? Que coisa boa. Já que não tem nenhuma perfeccionismo, eu vou falar que existe 2 tipos de perfeccionismo. 2 tipos de perfeccionismo. Um positivo e um negativo, né? Dentro do positivo, ele é bom, por quê? Porque faz a gente se esforçar para fazer melhor, para fazer bem. É aquele perfeccionismo que é o capricho, que eu chamo de capricho, né? E tem aquele perfeccionismo que é negativo, que é a capacidade de julgar, incapacidade de julgar as coisas do jeito que são, né? Então, assim, quando a gente se envolve com este ego que não deixa a gente crescer, que não deixa a gente... Por exemplo, quem falou que era cagona, que sabia que era uma iniciadora, mas muito Carol, quem é que não tinha coragem de ir, nesse ponto é interessante, porque o que você está trabalhando é um envolvimento muito profundo com este ego, né? Ele vem assim, ele começa a te martirizar, né? Dizendo que a gente não tem, que a gente está insatisfeita com tudo que faz com a gente, com a família, né? Com a comunidade, com a cultura, com o mundo. Esse ego, esse perfeccionismo negativo, ele não deixa a gente sentir o prazer de estar, o prazer de estar na vida, o prazer de poder trabalhar, né? E aí também tem uma outra forma dele se manifestar. É quando a gente, você que colocou, eu só estou respondendo, é que quando a gente finge ser uma fonte ilimitada para os outros, né? Não fazendo o possível para nos ajudar. Então eu saio de mim e vou dando para o outro. Eu saio de mim, deixo de me atender e vou dando para o outro. Saio de mim e vou dando para o outro. Isso daí faz com que a gente, cara, fique no perfeccionismo negativo e não se trabalhe, né? Então, assim, esses são alguns dos modos para perder essa pele, né? Mas nesse ponto é legal a gente saber que esse é só mais um meiozinho de trabalhar dessa forma, né? Não tem prazer onde tem cobrança. Não tem, Thalita, não tem mesmo. Onde tem cobrança tem cobrador. Onde tem cobrador você tem que entregar alguma coisa. E se você tem que entregar alguma coisa, você não é o suficiente nesse ponto, né? Então, assim, como é que eu faço para ficar com essa pele juntinho de mim até o resto, né?
É eu saber dos meus valores e utilidades. Meus valores e utilidades. Quais são meus valores hoje? Qual é a minha utilidade nisso tudo hoje, né? Eu sei meu valor. Se alguém pergunta assim, quais são os seus valores? Você consegue dizer 3? Rapidinho. Pensa aí rapidinho. 3 valores, 3 utilidades. Você se reconhece? Você olha para a tua pele e consegue perceber ali o que tem? Então, assim, nesse ponto, vamos olhar com carinho e responder essas perguntas. 3 valores, 3 utilidades, né? Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar isso, a gente vai reduzindo a possibilidade dos furtos, as possibilidades de roubar a pele, né? E aí tem uma coisa bem interessante, né? Que a Vilma perguntou, né, se esse tempo todo é um tempo de retorno, né? Essa pandemia, esse isolamento social é um dos pontos bem legais para a gente pensar. Nesse momento, a gente está procurando o nosso habitat. Qual é Que bom que você gostou do conto, Carol. Qual é a nossa casa? Porque nesse meio todo de isolamento, de ter que voltar para casa, de ter que estar internamente, será que eu estou conseguindo ficar dentro daquele lugar, daquelas paredes e ficar bem? Ou será que eu estou conseguindo entrar dentro desta casa, que é a casa mais sagrada, e me sentir feliz? E me sentir pelo menos um pouco mais plena, um pouco mais bonita, um pouco mais tranquila dentro de mim? Né? Nesse ponto é uma coisa muito legal, porque essa epidemia, este tempo que nós estamos tendo de isolamento, apesar de toda a tristeza, apesar de tudo que vem acontecendo, é um tempo para a gente testar e sentir a nossa pele. Eu estou gostando de estar comigo? Eu estou gostando de estar comigo? Né? Então, assim, nesse ponto é bem legal para a gente olhar com carinho, né? Não existe lugar como lar mesmo não, viu, Dani? Não tem. Voltar para a família, voltar para a gente. Então, assim, é descobrir dentro de mim é um bom lugar de estar, né? Então, assim, quando eu não estou feliz comigo, eu já escutei assim, gente falando, depois que passar tudo isso, eu vou tirar férias da família que você escolheu. Você vai tirar férias da casa que você montou e organizou. Gente, eu tentei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Não tem jeito. Onde você for, você estará junto. E aí pode ser que você esteja com a sua pele ou com o outro. Carol, o que fazer com a questão do perfeccionista, do dar para o outro? Como trabalhar isso? Vivi, terapia. Terapia. Porque o outro não existe, né? Eu estou dando para o outro e não estou dando para mim. Então, assim, terapia, né? Que coisa boa essa questão da parceria com os filhos, né? Então, assim, nesse ponto, é importante a gente saber que existe um ecossistema. Um ecossistema. Que o ego é uma criatura de apetites vorazes. Ele quer o controle. Ele quer que ele nasce com potencial, é uma semente. Ele é uma semente, se eu souber domá-lo, ele vai me ensinar muito sobre costumes, sobre pessoas, sobre notícias, vai levar isso para minha alma. Mas se eu não domino, ele vai estar sempre com seus apetites e vontades, querendo controlar tudo. Então, dentro do perfeccionismo ali, Vivi, é importante a gente olhar para o potencial que eu estou desperdiçando para o outro, né? Para o outro. Então, assim, é bem interessante, né? Bem interessante. Por quê? Porque psicologicamente, uma mulher que perdeu a pele da alma não se comporta e reage como ela é, mas como ela acha que deve. Fica vulnerável à influência de pessoas mais fortes, de situações paralisantes e deixa tudo para depois. E quem é que nunca agiu assim, né? Mas o perigo mora quando eu não quero dar o próximo passo. Quando eu não quero fazer a minha jornada para reconstruir a minha pele protetora, para eu não querer sair do lugar. Este é o perigo, eu não querer sair do lugar, né? Então, assim, como mostrar para a pessoa que esse conflito pertence a ele? Stephanie, se você está sendo atingida por um conflito, ele pertence a você também. Então, nesse ponto é importante a gente ver que muitas vezes, quando eu não estou dentro da minha pele, eu encontro uma outra pessoa
que também não está na pele dela. E dentro disso são relacionamentos venenosos. E sendo relacionamentos venenosos, eu volto a perguntar, onde é que você está na tua vida? Se você já percebeu isso, se você percebe que você está com uma pessoa que não está se olhando, se você percebe que tem uma pessoa que está completamente vivendo e alimentando o ego, opa, é ela que está errada? É ela que está no lugar errado? Ou é sua roupa que você ainda não encontrou? Né? Essas questões têm nuances muito diferenciadas, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente entra, e aí eu vou falar lá do Barba Azul, lá de trás. A barba dele nem é tão azul assim. Eu nem estou me incomodando tanto com esse comportamento conflituoso dele. Até que o pau toire, né? Até que você começa a ficar de saco cheio disso. Então, assim, isso é uma coisa muito interessante, né? Essa sutileza, ela se apropria de uma coisa tão sua, que talvez você ainda não tenha se dado conta, né? Do seu tempo e dos seus recursos de uma mulher, né? Então, assim, todo mundo quer uma mulher forte do lado. Sim, Paulinha, as pessoas se aproveitam do nosso tempo e dos nossos recursos, alimentando o seu ego voraz que não quer nada. E se eu não estou desperta, se eu não estou com a minha roupa, se eu não estou com a minha pele, eu caio nessa muito fácil, porque a barba dele nem é tão azul assim. Onde é que a gente está com tudo isso, né? Esse é um ponto bem legal pra gente pensar. E aí, para de ser mãe dos outros. Não confunda fraternidade com maternidade. A não ser que você tenha filhos menores que dependem da sua atenção, que dependem da sua orientação, fiquem no seu lugar. Fiquem. Você não é mãe de ninguém, gente. Vai criar homem? Vai ajeitar marmanjo? Oxi, tá doida? Bora, presta atenção, acorda. Vai desperdiçar o seu potencial, a sua energia, o seu tempo, a sua pele para tentar mudar o outro. Olha, eu sou terapeuta, o pessoal fala assim, eu tô mudando por sua causa. Não, você tá mudando porque você quer. Eu mesmo, mal a mal, consigo me mudar. Então, assim, nesse ponto, entenda, ninguém muda ninguém. Para que haja uma mudança efetiva, é necessária vontade, disposição, disciplina e tempo. Não dá para ter pressa. Isso com a gente. Imagina com o outro, né? Então, assim, nesse ponto é quanto essa relação tá custando para vocês. Tá doida? Hoje tá doida. Quanto? Quanto custa essa relação do teu tempo, da tua vida, dos teus recursos, dos teus dons, dos teus talentos, da tua juventude? Juventude não volta. Não volta. Pois é, na hora que a gente cansa de levar porrada, uma anteninha acende. E se a gente aprendeu, não repete. Não repete. É importante que a gente aprenda, tá? Aprenda e se dedique a uma coisa que existe uma confusão. Liberdade. Liberdade de ser quem se é. Né? Essa questão dessa liberdade não é a questão de eu vou fazer o que eu quero, mas eu pelo menos ter noção do que eu quero. Porque se eu não tenho noção do que eu quero, se eu só quero ser amada, se eu não tenho noção que eu posso dançar na luz da lua, se eu não tenho noção de quem eu sou, o outro vem e me rouba a pele de novo. De novo. E várias vezes até que eu saiba qual é o meu valor, né? Porque é o seguinte, a mulher, ela entra no mundo dançando. Ela entra com tudo que ela tem. Ela, quando tá no jogo, ela tá no jogo com tudo. Ela não entra com pouco. Quando você nasce mulher, você nasce selvagem. Mas aí vem as questões da cultura, vem a questão de pertencer, né? Vem aquilo que a gente traz. Então, assim, nesse ponto, o que nós estamos falando? De um processo de individualização. Individuação. Nesse ponto, é quando eu estou sendo eu. Cara, eu quero vestir a roupa X. Não é legal. Não vai ser bom. Gente, não vai ser bom? Como assim? Eu lembro até hoje que quando eu abri a casa da Carol, eu virei e aí recebendo uma pessoa, a pessoa veio aqui uma vez e falou assim, eu não volto na sua casa porque tem que tirar os sapatos.
E eu olhei para ele e falei assim, tá tudo bem. A pessoa me olhou e falou assim, você não vai deixar eu vir aqui? Eu falei, se você quiser vir aqui, você vai ter que tirar os sapatos. Como assim? Sem sapato? Com o pé no chão? É a minha casa, são as minhas regras. Eu quero assim. Eu acredito nisso assim. Vou pagar um preço para ser assim. E esse preço significa que eu não serei amada por todos. Que eu não serei benquista por todos. Que serão criticadas o tempo todo. Eu tô disposta a isso? Tô. Gente, eu não tenho nada a perder. Eu só perco quando eu não sou eu. Minha casa, minhas regras. Eu gosto do Fábio Júnior, gosto mesmo, eu tenho um compromisso comigo, com a verdade. Então assim, minha casa, minhas regras. Se eu sei dos meus valores, se eu sei das minhas potências, se eu sei da onde eu vim, gente, não tem quem me tire mais de mim. Mas eu pago um preço para isso. Você está disposta a pagar um preço para ser quem você é? Ou você vai continuar pagando o preço para ser quem os outros querem? Porque no final das contas, coleguinha, você está pagando do mesmo jeito. A diferença é eu pagar a minha conta para ser eu e eu pagar outra conta minha para ser o que o outro quer. Então assim, nesse ponto, gente, vamos ficar bem atentas. Bem atentas, porque se eu estou pagando conta para ser o que o outro é, se eu estou abrindo mão da minha pele, é importante que eu saiba que eu não tenho condições de tomar nenhuma decisão. Nenhuma. A gente não pode tomar decisão quando a gente está confusa. Não pode se tomar decisões quando está confusa, né? Até porque senão nós vamos perder de novo a nossa pele. De novo, né? Então, assim, nesse ponto é legal a gente olhar as questões do pelo mesmo. Pagar essa conta do outro é muito caro, mas tem gente que faz isso sorrindo e achando que tá pagando de boazinha. Não tá não, tá pagando de otária mesmo. E otário também, porque tem homem que faz isso, vai se moldando, que de repente não sabe mais quem é. Eu prefiro pagar minha conta. Chega de pagar a conta pra ser boazinha. Não quero ser boazinha, né? Não quero ser boazinha. E aí vem a perguntinha, onde você perdeu sua pele? A primeira vez que a gente perde a pele, tirando alguns casos muito específicos, algumas histórias muito difíceis, a gente geralmente perde a nossa pele dos 8 aos 18 anos, né? E isso começa a fazer com que a gente perca a noção de quem somos. Então é legal a gente olhar com carinho, onde foi que você perdeu sua pele? E de alguma forma estavam nesse ponto pensando, né? Sem nossa pele a gente vai definhando, a gente vai ressecando, mas todos podemos encontrar o caminho de volta. Todos podemos, né? Encontrar o nosso caminho de volta. E aí fica a história. Quais são as histórias do meu passado que eu ainda fico puxando, né? Arrancaram nossa pele em relação ao familiar, quando criança, por exemplo? Sim, a família é mestre em arrancar a pele. Mestre, porque arrancaram a pele. E arrancaram a pele. Lá atrás tem tanta gente arrancando nossa pele, dentro da família mesmo, dentro dos costumes, dentro da cultura, dentro da organização em que trabalhamos, dentro dos nossos relacionamentos. Mas se eu consigo lembrar lá atrás, onde foi que roubaram minha pele a primeira vez, as coisas começam a fazer muito mais sentido, né? Então, assim, nesse ponto é importante a gente olhar para o que me faz feliz, para onde eu vou, os aprendizados com as minhas emoções e sentimentos. Por quê? Porque quando eu olho para isso, eu subjugo o meu ego, ele fica subordinado ao que acontece com a alma. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu só responder aqui. Perder a pele na época da criança repercute nessa época adulta? Sim, repercute nessa época adulta. Porque geralmente quando a criança está em formação, ela tem os desejos, ela é natural, ela é selvagem, coesa. Ela pensa, fala e faz uma coisa só. Você não vê uma criança
pensando que está tomando água, chocolate. Não, ela fala aquilo não é chocolate, não quero isso, isso não é gostoso. A criança fala o que sente, o que pensa e faz. Ela paga o preço. Tanto que ela vai apanhando, ela vai sendo moldada e de repente vira uma cópia. Da mamãe ou do papai? Ou dos dois? Quem sou eu? Quem sou eu? Então, assim, nesse ponto, essa criança que precisa ser resgatada, essa criança interior, ela precisa ser colocada pra gente, ela precisa ser reestruturada, ela precisa reaprender a ser quem ela é, tá? Então, nesse ponto, a gente vai olhando um pouquinho pra isso. Então, assim, o que eu quero deixar no passado que eu tô carregando? Uma situação, pode ser uma situação, claro. O que eu quero deixar no passado que eu carrego, que eu não consigo me livrar, que eu não consigo pensar nisso, né? E como isso influenciou na minha vida? Como minha vida vai ser sem isso? Então, assim, nesse ponto, são essas 3 perguntas que vão fazendo pra gente muito mais sentido do que qualquer coisa. E olha só, a frase é fazer sentido, ou seja, sentir. Pode sim, Karina, pode sim. E um dos pontos, a Karina tá perguntando, né, que até hoje sentiu muito a separação dos pais, se isso pode ser o roubo da pele. Muitas vezes, quando eu não aceito o destino dos meus pais, enquanto homem ou mulher, no caso de uma separação, ou enquanto mãe e pai, enquanto eu não aceito o que eles são, a minha vida amorosa, ela não deslancha, tá? Na maioria das vezes, tá, Karina? Pode ser que a sua seja diferente por vingança ou por uma outra metodologia que você tenha descoberto dentro de você. Mas a nossa vida não vai. Suzy, não tem criança que não deixe sua pele ser arrancada. Até porque arrancar a pele, ela faz parte da iniciação, né? Caiu? Tô aí? Voltei? Não sei se eu voltei, vou continuar falando. Então, assim, a gente vai dar um jeito. Por quê? É pela ferida que a luz entra. Nós precisamos nos ferir para poder desenvolver, né? Então, assim, esse selvagem que vem lá na criança, ele sabe o que a criança precisa para crescer. Ele sabe. Tem uma pergunta anterior, a da Karina, deixa eu só ver aqui. Tarará, deixa eu só ver aqui, gente, rapidinho aqui, desculpa. É sempre uma pessoa que rouba a minha pele ou pode ser uma situação? Pode ser uma situação, tá? Então, assim, nesse ponto é legal a gente ver isso. Cá, você perdeu a resposta? Eu te respondo no privado depois, ou então alguém copia aí pra ela que respondi. Então, assim, a gente olhar para o nosso ego para não deixar, né? Para ele ser subordinado à alma e representar uma pessoa 100% saudável. Então, assim, o espírito que herda a matéria, né? Ele nele encarna, a fim de reconhecer notícias sobre costumes para levar, né, para a alma. E aí a gente vai levando um pouquinho mais à frente, né? Por que o ego rouba a pele da foca? Vocês já pensaram nisso? Por que o nosso ego nos rouba? Por que o nosso ego nos deixa lascadinha assim, né? Olha, já que você tá fazendo essa pergunta, você já tá no caminho, viu? Então, assim, por que o ego, ele pega a nossa pele? Por que a gente cai no ponto do ego? Porque ele não suporta ver a luz. Ele não suporta ver gente se divertindo. Ele não suporta o gozo da vida, gozar a vida, fluir com a vida. Isso é extremamente desafiador. Ele vê nessa luz a possibilidade dele ficar com a alma, né? Mas ele rouba o que ela precisa, que é essa pele, que é essa coisa, né? Ele rouba aquilo e deixa a gente super lascado depois, né? Super confusa, aceitando um convite de um homem, de se casar com um homem que nunca viu, de achar que aquela pessoa não é o que está acontecendo, de ser passada a perna, né? Então, assim, o ego ele nos rouba mesmo, né? Porque ele tem fome de alma. Tem fome de alma. As mariposas na luz. Eu tive uma mestra que falava sobre as mariposas na luz, né? São pessoas que veem a luz e se perdem, e se queimam. Ao invés de olhar para a luz e aprender e sentir aquela coisa crescendo dentro da gente, aquele alimento, aquela nutrição, aquele potencial, o que aquela pessoa mariposa faz? Vai lá para a luz e se queima.
Então, assim, é muito interessante a gente olhar. Esse filme é muito bom, Revolver, viu, gente? Sobre o ego. Eu não sei se tem no Netflix, mas tinha, vale a pena assistir. Então, assim, o ego quer experimentar. Não, ele quer para ele. Ele não só quer experimentar, ele quer para ele. Então, assim, quando a gente está dentro dessa sobrevivência da alma, a gente sabe diferenciar o que é bom do que não é tão bom assim. A gente sabe quando agir, quando ficar parada, como conviver com as pessoas, né? A gente vai começando a perceber das mecânicas e das maquinações da cultura. A gente vai aprendendo a manter o emprego, segurar um bebê no colo, cuidar do nosso próprio corpo. Então, assim, a gente vai desenvolvendo esse relacionamento com a mulher foca, né? Com o homem solitário, nesse casamento no qual ela é submissa, fazendo como? Acordos temporários, tá? Nosso ofício pode fazer parte da nossa pele ou ser uma distração do ego. Ô Daniel, eu acredito no sacrifício, né? No ofício sagrado. Para mim, o meu ofício, que eu amo de paixão, tanto que eu tô aqui nessa sexta-feira falando sobre isso, estudei a semana inteira para falar sobre esse conto, porque para mim é um sacrifício, é o sagrado. O nome do filme é Revolver, tá, gente? Então, assim, é legal a gente olhar para isso com carinho. Porque assim, nem sempre, tá? O meu ego vai ser ruim total se eu souber fazer acordos temporários com ele. Vou ficar neste casamento até que aquele plano que eu falei lá no comecinho da live, aquela estratégia que surge quando eu percebo onde eu estou, até que aquela estratégia surja, eu vou fazendo acordos com o meu ego. Acordos. Eu vou ficar nesse emprego até que eu me prepare e faça uma preparação para fazer uma transição de carreira saudável. Eu vou acordando, costurando acordos. E vai chegar uma hora que o acordo vai chegar no tempo. Aí é a hora que você percebe se sua mulher selvagem está selvagem mesmo ou ela está selvagem. Né? Tá ali só para estar. Porque ela faz cumprir os acordos. Ela não quer saber. A alma dela chama. Ela é iniciada. Ela vai sair fora. Então, assim, tem uma pergunta que eu fiz hoje pra mim que eu fiquei bem... Aliás, desde ontem à noite, quando eu fiz o conto pra eu escutar, né, pra dormir com ele e acordar com meus barulhos, o que eu aprendi que me deixa segura? O que eu aprendi com o meu ego, com minha mãe, com os meus relacionamentos, né? O que eu aprendi que me deixa segura? E o que eu aprendi que me deixa segura e com a vida parada? Né? Então, olha assim, é legal a gente olhar para isso, né? Depois de voltar, eu não preferi ficar com as minhas selvagens. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu não me troco não, viu, Lídia? Não me troco. Então, assim, o que eu aprendi que me deixa segura e com a vida paralisada? Essa é uma coisa para vocês pensarem, né? E o que eu posso usar, como eu posso usar o que eu aprendi para ser mais íntegra? Quem sou eu? E, gente, vai acabar e nós estamos longe do final. Então, qual é o meu convite para vocês? Amanhã a gente voltar às 19 horas, eu espero que todo mundo volte, para a gente terminar. Quem está lendo o livro, a gente vai começar agora a trabalhar a criança espiritual. E aí depois a gente consegue acabar assim, para que a gente entenda um pouco mais sobre isso, né? Então, assim, é bem legal para que isso aconteça. Vou convidar vocês para irem lá no Spotify. Eu fiz uma trilha sonora bem pequenininha, acho que dá 1h20, com algumas músicas que tem a temática do conto. Eu amo música, para quem não me conhece, então lá no Spotify tem a música, tem a trilha sonora do Pele de Foca, Pele de Alma. Semana que vem eu vou estar aqui falando do conto que eu amo demais, capítulo 9, que eu amo demais, que é o Vasalisa. Mas vem amanhã para a gente terminar o Pele de Foca, tragam suas perguntas, vamos conversar, mulherada. Vamos tomar cerveja, né? Só uma, não precisa tomar muito não, só uma. E os meninos que estiveram aqui, os homens que estiveram aqui, se vocês toparem e me estimularem, eu quero fazer uma live para homens falando de um livro que eu amo bastante, que é o Sob a Sombra de Saturno, e o outro que é o Rei Guerreiro Mago e Amante. Vamos ver se a gente troca, se tem uma troca, se de repente tem um psicólogo aí que queira falar comigo sobre isso, se tem um homem que quer falar um pouco sobre isso, a gente faz uma live dupla.
Gente, escutem a playlist, tá bonitinha. Talvez hoje à noite eu coloque algumas músicas lá. Muito obrigado pela paciência, por me escutarem. É um prazer estar com vocês. E até amanhã, às 19 horas. Me sugiram música, mandem no meu WhatsApp, falam, essa música é a cara. A Dani me mandou uma, eu lembrei de outra, coloquei. Beijo, amo vocês. Obrigada.